A Bíblia em Tessalonicenses. Tessalonicenses 1. Nós vamos ver o capítulo todo. Não é tão extenso. Amém? Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do nosso Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de maneira vocês não receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém. Amém. Senhor, abençoa, Pai, essa ministração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra possa de fato ser pronunciada pelo Senhor, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, o que Deus espera de nós como igreja? Essa é a pergunta. Nós teremos algumas perguntas hoje. Quais as evidências de uma igreja segundo o coração de Deus? Para cumprir o nosso papel no mundo hoje, é necessário responder essas questões. Saber, a compreensão de saber para onde nós estamos indo e qual o nosso papel na nossa comunidade, isso é fundamental. Isso é fundamental para nós. E a igreja de Tessalônica, ela nos dá um panorama a respeito disso. Ela nos ajuda a responder essas perguntas. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi a primeira oportunidade que ele teve para poder anunciar as boas novas na região hoje conhecida como Europa. Paulo chegou a Tessalônica e o ponto estratégico de Paulo era exatamente as sinagogas. Paulo, aonde ele ia anunciar as boas novas era exatamente nas sinagogas, não só em Tessalônica, mas em toda a região que ele passava. Obrigado, Binho. A estratégia de Paulo era raciocinar com os judeus. Ele raciocinava com os judeus baseado nas Escrituras, explicando e provando com referências que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos. E isso está em Atos 17, do 2 ao 4. Se os irmãos não quiserem, não precisa abrir. Atos 17, do 2 ao 4, só para a gente saber
a respeito dessa obra maravilhosa de Paulo ao fundar essa igreja. Tendo do 2 ao 4, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles a base da Escritura, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este é Jesus que eu proclamo, é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição, mulheres distintas, persuadidos. Eles se convenceram com a mensagem de Paulo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a qual dominava as Escrituras. O que apontava que Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus é que ele sabia falar acerca de Cristo. Ele conhecia o Jesus de Nazareno, o Messias sofredor. Paulo tinha total conhecimento dele. E através dessa mensagem se funda uma comunidade, se funda uma igreja, a igreja de Tessalônica. O maravilhoso dessa história, que a gente pode anotar, perceber na vida de Paulo, é que por onde ele passava, pelas sinagogas a qual ele ensinava o Evangelho, esvaziavam as sinagogas através dessa mensagem poderosa acerca de Jesus Cristo. Isso era tremendo na vida de Paulo. E contrapartida também, as Escrituras nos mostram que houve uma grande multidão também que não aceitava essa mensagem, porque eles ficaram com ciúmes de Paulo. Eles ficaram com ciúmes, porque Paulo esvaziava as sinagogas. E aí eles começam a perseguir Paulo. Eles se associam aos malfeitores e há um grande levante contra Paulo, ao ponto de Paulo ter que fugir para prezar a sua própria vida. Paulo temia que algo grave acontecesse com a sua vida, e ele foge para Bereia, e esses perseguidores vão até Bereia também, para que ele não tenha uma boa estadia ali, e ele tem que fugir de lá. Ele passa por outra cidade até chegar em Corinto. E Paulo era espancado, Paulo era açoitado. A palavra revela que teve momento das suas costas estar vertendo sangue, de tanto que bateram em Paulo por causa dessas boas novas, por causa de anunciar o Cristo ressurreto. E prenderam Paulo por conta dessa mensagem. E aí a igreja de Tessalônica, ela já havia se fundado, havia se formado através dessa mensagem de Paulo. E o que acontece? Ele manda Timóteo, ele envia Timóteo para saber notícia dessa igreja. É como se o pastor Carlinhos e a Andréia tivessem viajado, e o Aragão, que é o braço direito dele, e ele enviasse o Aragão aqui para Guaianazes para saber a notícia, para saber como andava aqui a igreja. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. E Timóteo volta com excelente notícia para Paulo, falando: Paulo, aquela igreja está de vento em popa, Paulo. Eles creram de fato na mensagem de Jesus. Isso foi tudo para aquela igreja, Paulo. É muito maravilhosa a obra daquela igreja, a rapidez que se está expandindo a mensagem do Evangelho, Paulo. De fato, eles estão imitando os nossos passos, Paulo, como nós imitamos a Jesus Cristo. Porém, Timóteo informa que havia uma dúvida entre os irmãos. Havia uma dúvida entre eles. E aí, para esclarecer esse assunto, Paulo escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses. Irmãos, iremos falar de uma igreja que o seu conhecimento acerca de Deus, o seu conhecimento no que se trata a fé verdadeira, da qual nós devemos pronunciar, essa fé, ela cresce em meio a essa igreja, em meio a perseguição, em meio a martírio, em meio a derramamento de sangue. Eles olhavam para a vida de Paulo
e via que não era fácil anunciar aquelas boas novas, porque o pessoal que não aceitava perseguia Paulo. Era implacável a perseguição contra o apóstolo Paulo. E o interessante que a gente pode notar, que essa igreja, assim que ela crê na mensagem de Jesus que Paulo anuncia, ela recebe o Espírito Santo de Deus, e acontece uma grande maravilha na vida dessa igreja. É algo muito precoce, é muito rápido. A propagação do Evangelho, eles terem encarado a missão, a qual é a missão de Deus, que é salvar a humanidade, que é abençoar todos os povos da terra. Eles encaram essa missão. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele não chega ali com um discurso emocionalista. O Paulo não chega falando para eles que Deus vai realizar o sonho deles, que Deus tem uma porta aberta para eles. Paulo não chega com essa mensagem. O Paulo chega anunciando Jesus Cristo. Ele chega anunciando o Cristo ressurreto, o Deus de amor, o Deus que resgata a nossa vida. E essa mensagem é tudo para aquela igreja. Eles têm esclarecimento acerca do Cristo. A gente pode perceber que eles tinham até um conhecimento da palavra, mas como foi dito no estudo, se você não tem Jesus, você não tem nada. Não importa se você sabe, não importa se você tem uma condição financeira estável, se o seu relacionamento é uma bênção, se você não tem Jesus, não tem nada na sua vida. E assim é naquela igreja. E quando eles descobrem Jesus, a sua alegria é tão grande, o seu contentamento é tão grande, que eles passam a anunciar essa mensagem sem medo. Sem medo. Eles veem o apóstolo Paulo, o sofrimento de Paulo, e eles falam: é isso que eu quero para a minha vida também. Eu quero anunciar esse amor desse Deus que me encontrou, esse amor a qual eu era cego, agora eu vejo, eu consigo enxergar o Mestre, eu consigo enxergar Jesus. Essa é a fé verdadeira a qual nós devemos anunciar. Aleluia. A fé que conhece o Deus vivo, a fé que consegue explicar esse Deus, que consegue arrazoar. As escrituras diz que Paulo destrinchava as escrituras com os judeus. Ele destrinchava de Gênesis, Apocalipse, provando que o Messias era Jesus. Ele falava: é esse que eu anuncio, e essa mensagem que converte aquele povo, essa mensagem que faz aquele povo se dobrar diante do Deus vivo. Louvado seja Deus, irmãos. Isso é tremendo na história. Isso é tremendo. E a gente tem uma pergunta. Mediante esses acontecimentos, mais uma pergunta: qual é a pior crise que pode haver no ambiente da fé? Analisando os fatos, analisando as circunstâncias dessa igreja onde ela foi fundada, a pior crise que pode haver no ambiente da fé é a falta da fé, é a falta dessa fé verdadeira. A fé que o apóstolo Paulo diz assim: olha, preste atenção, dê todo o ouvido. Agora não me mostra o seu tênis novo que você ganhou, está falando acerca do Mestre. Eu não quero ver o seu celular bonito que você ganhou, está ensinando a respeito de Jesus. Presta atenção lá, não me toma minha atenção agora. Paulo fala que a fé vem por isso. Ela vem mediante essa posição sua, de ter reverência quando está sendo ensinado a palavra do Senhor, de ter total respeito. É acerca do Mestre que está falando. Eu preciso ouvir, eu preciso aprender mais do meu Salvador, eu preciso aprender mais do Deus que me salvou, que sofreu em meu lugar. Graças a Deus. Apóstolo Paulo fala que é isso. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor. Aleluia. A fé vem por ouvir. Não há conversa paralela quando está ensinando a palavra. As pessoas estão atentas para ouvir a palavra do Mestre. Aleluia. Amém, irmãos? Uma fé saudável que se obtém por ouvir a palavra do Senhor. A igreja, ela nasce da fé. Ela nasce pela fé e ela nasce por meio da fé. Se a igreja perder essa dimensão, ela é tudo menos igreja. Ela é tudo menos igreja. A fé saudável, a fé que produz fruto,
A fé a qual nós devemos anunciar como a fé verdadeira, ela é extraída da palavra do nosso Deus. Ela é tirada das Escrituras sagradas, e é sagradas porque é olhado a lente de Jesus Cristo. Aleluia. É olhado a lente de Jesus Cristo. É exatamente dessa fé que essa igreja nos fala. A igreja de Tessalônica, ela demonstra uma convicção tamanha que a sua caminhada, o seu trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho em meio à grande perseguição implacável das pessoas que não aceitavam aquela mensagem, que não aceitavam a mensagem acerca de Jesus. E ela cresce, ela expande o contentamento que ela se tem por Paulo ter esclarecido a mente deles acerca de Jesus. Isso para eles é tudo. É impressionante. Eles se contentam de uma forma que a gente consegue observar que ela não era uma igreja tão madura. Ela tinha acabado de aceitar as boas novas e já estava avançando no reino. A palavra estava se expandindo através daquela igreja. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Graças a Deus. Irmãos, um testemunho genuíno, ele aponta para Cristo. Ele fala das maravilhas do Deus vivo. Aleluia. Não há lugar para o meu eu, não há lugar para mim. É tudo méritos de Jesus. Ele é o centro dessa mensagem. Ele é o centro do que eu faço. Esse é o testemunho genuíno. Eu não falo acerca de mim. Eu falo das maravilhas de um Deus que transformou um homem pecador, um homem que não queria saber nada com a palavra dele. E hoje, graças a Deus, a gente vê fruto na nossa igreja, que é obra milagrosa do nosso Deus. Não há nenhum mérito nosso nisso. É ação de Deus pura, é misericórdia pura, é graça pura. É graça pura. E o interessante que a motivação dessa igreja era exatamente isso, era esse contentamento da mensagem de Jesus Cristo. E o fruto dessa gratidão, o que nós devemos desejar com essa gratidão de Jesus Cristo, é se parecer mais com Ele, é de se parecer mais com Jesus. Amém. Esse é o principal propósito, esse é o nosso desejo de uma igreja do Espírito Santo de Deus, é conhecer acerca mais dEle. É uma convicção do que se ensina e do que se faz, é a vontade de Deus. Esse é o fruto, isso é o que é mais maravilhoso na obra da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E se for possível, morre, porque era isso que acontecia. Se for possível, por essa verdade se perde a vida, porque você crê, você acredita, você tem convicção, você mergulhou nas Escrituras, você conheceu o Deus que você serve. Você tem convicção daquilo que você ensina. O apóstolo Paulo, ele nos explica o porquê que essa igreja se tornou uma igreja tão poderosa no Espírito Santo de Deus, tão comprometida com a obra do nosso Senhor, no versículo 5, que diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês. Não chegou somente em palavras. A igreja do Espírito Santo de Deus, quando ela anuncia a mensagem de Jesus, ela transforma a realidade de um povo. Ela converte o coração do mais ímpio possível, do mais perverso possível a Jesus. E ele não quer mais nada na sua vida a não ser conhecer Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma relação muito forte com Deus. A sua relação com Deus era integral. Era integral. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo na sua vida expressava Deus. Tudo na sua vida. Um homem que anunciava o Evangelho, esvaziava sinagogas. E ele falava com pessoas que debatiam. Paulo
Parece que ele montou um fórum, um programa de perguntas e respostas, e por expor as Escrituras Sagradas com conhecimento, converte multidões, esvazia sinagogas. Aleluia. E essa intimidade de Paulo, essa integralidade do apóstolo Paulo, criava uma convicção tanto nele, que ensinava, quanto nas multidões que ouviam a ele. Tanto as multidões que ouviam, isso é tremendo, uma convicção de uma comunidade que nasce em meio a grande angústia, em meio a grande perseguição, e ela passa a imitar Paulo como o apóstolo Paulo imita ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É tremendo essa obra. Essa mensagem ela tirou o meu chão, ela me estabilizou, ela mexeu comigo. Ela falou muito comigo. Eu cheguei a perceber que as Escrituras Sagradas, nós não podemos ir até ela com um sermão pronto já, não existe isso. Eu estava escutando vários pregadores, eu sempre escuto, e o interessante é que o Hernandes Dias Lopes disse, que ele falou que o sermão nada mais é do que você explicar a palavra de Deus, é você expor o que está já revelado. Amém. Nós não podemos acrescentar nada, é o que Jesus fala, é o que a palavra está dizendo, é a água da vida que sacia a sede, que a pessoa jamais vai ter sede se ela mergulhar nessa palavra sagrada. Aleluia. Glórias. Paulo refletiu uma glória que não desvanecia. Ele fala dessa parte que a glória de Moisés era uma glória que se desvanecia, mas a de Paulo não, porque o Senhor tem uma aliança conosco, uma aliança eterna. E essa glória que era manifestada, que foi manifestada através da vida do apóstolo Paulo, ela muda a realidade da igreja de Tessalônica, ao ponto delas não só crerem, mas como passar a imitar a Paulo. Eles conseguem ver um exemplo de líder ali, seguidor de Jesus Cristo, eles reconhecem o Cristo e passam a imitar a Paulo, porque era exatamente isso que o apóstolo Paulo fazia. Uma obra milagrosa do Espírito Santo de Deus, uma igreja entrosada, uma igreja a qual tinha total fidelidade com Deus, acima de todas as coisas, mas tinha fidelidade com o seu irmão, ela tinha fidelidade também com o seu próximo, ela tinha um compromisso com Deus acima de todas as coisas, mas tinha um compromisso com o seu irmão, com o seu próximo. Era um conjunto, era o fruto desse derramamento do Espírito Santo sobre essa igreja. A gente percebe, porque a dúvida que eles tinham era exatamente a respeito de alguns irmãos que tinham falecido na comunidade, e a gente percebe como eles eram novos na fé, porque eles não tinham esse esclarecimento, e a dúvida deles era se, quando Jesus voltasse, se eles iam tornar a ver esses irmãos, se esses irmãos iam ser resgatados, esses irmãos que morreram. Então entende, o compromisso, o amor deles pelos irmãos, é algo completo, é o fruto do Santo Espírito de Deus, é essa integralidade, esse compromisso com Deus. Aleluia. Na comunidade do Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo não há diferença, ela é uma pessoa santa. A gente percebe que Paulo cobra isso deles, por ele ser novo na fé. O povo grego, eles se voltavam muito à área sensual, eles idolatravam a sensualidade, era uma região muito de promiscuidade, né? E Paulo exorta eles, Paulo orienta para que eles não voltassem a praticar o que eles praticavam antes. Então Paulo exige deles santidade, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. É completo, é um pacote completo. É encarar a obra de que Deus tem para nós, o propósito de que Ele tem para nós, e ao mesmo tempo o compromisso e a preocupação de não ferir ao nosso Senhor,
de não envergonhar o Espírito Santo de Deus, de não escandalizar a fé que se tem. Amém. É um compromisso com quem está à minha volta, com o bairro que está à minha volta. É isso que nós vemos. Aleluia. Essa igreja cheia do Espírito Santo, ela abraçava tanto a mais bonita da comunidade, né? E é claro que é a minha esposa aqui. Há controvérsias. Mas essa comunidade, ela abraçava tanto a moça bonita, distinta, como ela abraçava o vovozinho. Era o mesmo sentimento. Era o mesmo sentimento. Não tinha desconfiança, malícia nessa comunidade. É claro que Paulo também ele relata sobre a importância de respeitar o líder espiritual, de estar atento ao seu aconselhamento, estar atento à direção que ele pode te dar, porque é um homem muito próximo a Deus. Nós não podemos expor as nossas dificuldades muitas vezes para qualquer pessoa, não, qualquer pessoa no bom sentido, mas é um homem que é mais próximo de Deus, mais próximo da palavra do Senhor, e Paulo falava isso a respeito de honrar. Mas no que se refere ao sentimento, à consideração, ao compromisso, é tanto com aquele irmão mais querido da comunidade, quanto a uma pessoa que chegou a primeira vez, um visitante. O abraço é a mesma forma. Amém. Não há espaço para desconfiança, não há espaço para malícia. Se algo soa como um duplo sentido, você ignora, fala, não, eu não quero nem saber. Isso aqui não existe, é a comunidade do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Irmãos, essa fé, ela muda a realidade de um povo. Ela transforma um povo idólatra num povo que agora ama a Deus. Amém. É essa fé que nós devemos anunciar. Essa é a fé verdadeira, a qual muda a realidade de um povo, que está fundamentada em Deus, que o conteúdo é Jesus Cristo, que só fala acerca de Jesus, que só deposita toda a glória, toda a honra e todos os méritos a Jesus Cristo. Fé inabalável, fé inabalável. A igreja de Tessalônica nos revela isso, se tornou um modelo. Se tornou modelo, uma igreja que se tornou modelo tanto para a Macedônia quanto para a Caia. E o apóstolo Paulo diz que não foi só por aí. Toda a região ficou conhecida essa fé que eles tinham em Deus. A fé que apontava para Deus. Hoje nós se vê falar de uma fé que aponta para o homem. Que põe o homem no centro e tira Cristo do centro. Isso é muito perigoso, porque isso aí não edifica a vida de ninguém, isso não converte a ninguém, muito pelo contrário, você parece uma pessoa arrogante que quer ser melhor que os outros. A gente vê até um discurso que eu oro, se ele não cura é porque ele não tem fé, eu tenho. Poxa, eu acredito que a fé não serve para isso. Pelo menos a igreja de Tessalônica, ela nos ensina que essa fé, ela influencia. Ela levanta o caído, ela muda a realidade aqui de Guaianazes. Eu não sei o que se passa nessas congregações, nossos desejos, as nossas orações, é para que o Senhor abençoe elas, todas que estão aqui à volta. Mas se essas congregações, elas tiraram Jesus das pregações dela, se elas tiraram Cristo do centro, a essência da pronunciação do Evangelho, a essência é Jesus Cristo, se eles tiraram através de uma comunidade santa e cheia do Espírito Santo, eles passam a crer nessa mensagem novamente, e eles passam novamente a anunciar a Jesus. Amém. Eles passam de novo a anunciar o Cristo, porque Cristo é a nossa esperança. Aleluia. Cristo é o que nos basta. Aleluia. É Ele que preenche todo o nosso descontentamento. Amém. É Cristo Jesus. Amém. E aí Guaianazes passa a conhecer a fé dessa igreja de Cristo, desses crentes. As divisas de Zona Leste e Zona Norte passam a conhecer
e isso vai se espalhando. Foi isso que aconteceu com Tessalônica. Essa fé foi se espalhando, ela foi se multiplicando, ela foi alcançando regiões e mais regiões. Aleluias. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Eu fico muito triste, às vezes eu vejo umas pregação de uns caras fera no conhecimento, e aí eles terminam o seu sermão falando, era assim que era para a gente ser, né? Mas fazer o quê? Nós não podemos nos conformar. Nós temos que chorar para ser a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela está em constante missão, ela está em constante ação. Ela é uma igreja que deseja estar com Cristo de amor, com Cristo ressurreto, Amém. com o Messias que sofreu e foi levantado dentre os mortos, para que nós pudéssemos estar aqui hoje anunciando essa mensagem. Amém. Ela ama estar com Ele, ela queria estar com Ele logo, mas enquanto isso não acontece, ela encara o seu papel na sua comunidade, no seu bairro onde está inserida, e ela passa a anunciar esse Cristo. Aleluias. Irmão, se Jesus não te interessar, nada mais vai te interessar. É verdade. Se Jesus não te aproximar dele, não fazer você mergulhar nas Escrituras Sagradas, se Jesus não fizer a SL aqui terça-feira encher de um ponto que as pessoas estejam lá fora e a gente tenha que alugar um outro salão para poder ensinar a palavra de Deus para esse povo sedento de conhecer a Deus, se Jesus não for o motivo do seu conhecimento, se a obra de Jesus, que é salvar a humanidade, que é abençoar todas as famílias da terra, a obra que Ele designou a Abraão, dá continuidade até os dias de hoje, através da sua igreja, nós não podemos perder, nós não podemos desistir da humanidade. Esse é o plano de Deus. Aleluias. Essa é a obra do Deus vivo, é a humanidade, é resgatar o perdido, aquele que não conhece a Jesus, é anunciar essa palavra. Aleluias. A quem nós temos influenciado, irmãos? A quem nós temos influenciado com essa fé que aponta para Cristo? Que realidade nós temos mudado com essa gratidão de ter sido alcançado por Jesus? Que realidade nós temos mudado? Esse é o motivo de chorarmos, esse é o motivo de nos desesperarmos. Aleluias. Uma multidão se viciando em lança-perfume, em droga, tudo quanto é tipo de tóxico misturado, se acabando, perdendo as suas vidas. Eu não sei da obra do Senhor, eu não sei se... eu creio que Ele tem essa obra para todos, mas que se não acontecer aqui, porque o propósito dele é outro para nossas vidas, porque é muito difícil falar dos pensamentos do Senhor. É algo que nós devemos ter muita reverência, muito respeito, em falar a respeito dos planos de Deus. Mas que a gente possa desejar, que a gente possa chorar, que a gente possa se angustiar, porque Cristo é digno dessa nossa dedicação. Jesus é digno dessa nossa dedicação. Aleluia. Ele é digno de ser honrado e ser glorificado. Sim, Deus. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, que possa edificar essa mensagem às nossas vidas. Obrigado. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe a ser essa igreja. Que nós possamos chorar por ser a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém.